Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para começar mais uma EBD e vamos começar, como sempre, buscando auxílio divino através da oração para que possamos, com seriedade, com temor, com reverência, trazer ou levar até você o ensino glorioso, cristalino, puro das Sagradas Escrituras. Pastor Luiz. Oremos. Pai eterno, Deus bendito, nós louvamos e louvamos, meu Pai, agradecidos porque mais uma vez estamos diante deste período de publicação para propagar a Tua Palavra. Meu Deus amado, que esta palavra possa proporcionar, meu Deus, mudança de vida, crescimento espiritual a todos quantos escutam nesta hora. Abençoa cada professor, abençoa cada superintendente, cada pastor, cada irmão em geral, ó Deus, que vai ouvir esse vídeo, presenciar esta aula. Abençoa o nosso pastor presidente, de graça, de sabedoria, na ministração e na comunicação dessa palavra às nossas vidas. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós queremos pedir desculpas. No domingo passado, aliás, sábado, não tivemos como transmitir. Eu tive um compromisso pastoral e não pude trazer o ensino da lição. Hoje nós vamos fazer um ensino conjunto, a lição 1 e a lição 2, que eu quero, nesse momento, louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor José Gonçalves, de Águas Brancas, Água Branca, Piauí. Ele que é um exímio escritor, um estudioso de mão cheia e, acima de tudo, um homem comprometido com as verdades bíblicas pentecostais. Pastor José Gonçalves é um homem de Deus, é pastor de igreja, bem casado, e a sua esposa é muito minha amiga, e eu agradeço a Deus. Então eu quero parabenizar ao amigo, ao pastor, ao teólogo, ao escritor, ao exegeta José Gonçalves, que escreve mais essa linda lição para louvor e glória de Deus. Amém? Saber disso é importante para que todos entendam que ele não é apenas um acadêmico, ele não é apenas um professor, ele é um pastor, é um homem dedicado nas sagradas letras, ok? Então, a lição de número 1, ela veio com um tema muito importante, o livro de Jó. E como nós não tivemos a oportunidade de explorar isso na primeira aula, eu estarei fazendo um resumo da primeira lição do pastor José Gonçalves. Seguindo aqui a visão de Stanley, ele coloca o seguinte: nós vamos analisar primeiramente sobre, antes de estudarmos o livro de Jó, entender que ele faz parte de uma categoria de literatura dos livros de sabedoria, ok? Então você tem aqui primeiro, colocando aqui, está vendo aí tudo direitinho? Os livros de sabedoria. Nós estaremos apontando isso. Então Jó, o pastor José Gonçalves diz que ele vem de uma literatura singular. Isso é verdade. Por quê? Porque Jó é o primeiro livro da Bíblia poético, pastor Luiz, e também o primeiro livro da Bíblia que, na verdade, tem um conteúdo de sabedoria. Então, essa é a nova estrutura que a gente compreende, logicamente, sobre esse livro de Jó. Então, eu coloco aqui, é um novo tipo de literatura. Por quê? Porque ele tem essa conotação singular de ser poético e também de ser um livro de sabedoria. Ler Jó é como você terminar de ler Atos e passar para Romanos, porque a gente sabe que Atos é um livro narrativo, e quando você vem para Romanos, você tem um livro de doutrina que lhe desafia a viver e compreender os verdadeiros pilares da fé, não é? Esse livro de Romanos é glorioso. Então você salta do livro, é como você lê Esté, que é um livro narrativo, e você parte para o livro de Jó, que é totalmente diferente do livro de Esté. Então, semelhantemente, é você sair de Atos e ir para Romanos.
Então, é um novo tipo de literatura. Compreender isso é singular para o leitor da Bíblia, ok? A segunda coisa é uma literatura de sabedoria. Por quê? No Israel antigo, havia classes de homens sábios. O mais destacável é Salomão. Inexpugnável, grandioso, glorioso. Você tem aí a figura de Salomão como sendo um dos homens mais, ou o homem mais sábio da terra. Ok? Isso no aspecto humano. Então, já no tempo do Israel antigo, havia essa classe de homens sábios, que eram homens que davam pareceres, conselhos, orientações, eram homens que eram vistos como, pelo passar do tempo, pelos cabelos brancos, pela sabedoria adquirida, eles eram essas figuras, esses anciãos. E aí havia essa classe bíblica. Vamos ver bem aí, pastor, 1 Samuel 24, 13. Davi falou dessa classe, né? Eu acho que é 29. Vê aí rapidinho. 13. 24, é isso. 13, como é que diz? Como diz o provérbio dos antigos. Olha aí. Dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos. Dos antigos. Então já havia em Israel, pastor Luiz, uma classe de homens, homens sábios, que davam conselhos, que orientavam. Isso não era de agora, não é do tempo de Salomão. Salomão se destacou, mas já havia essa classe de homens sábios, homens entendidos. É claro que você tem homens sábios, intelectuais, mas também homens sábios lá fora. Você tinha, por exemplo, Confúcio, Aristóteles, Buda. Eram figuras que expressavam sabedoria, calma, paz, domínio próprio, controle, paciência, boas virtudes. Esses homens sempre existiram, mas há uma distância entre os sábios do mundo e os sábios da Bíblia. Os sábios do mundo, na verdade, eles logravam toda a experiência e acúmulo de sabedoria pela prática de vida, semelhantemente os homens de Deus. Só que a sabedoria que vinha para os anciãos, para os homens de Deus, essa classe de homens antigos, sábios, é que eles tinham tudo nisso o temor de Deus. Eles viam o princípio da sabedoria não como um acúmulo de conhecimentos, de experiências da vida. Eles viam essa sabedoria não pela vivência apenas da experiência prática, mas sim por causa do temor a Deus. Salomão diz no capítulo 1, verso 7 de Provérbios, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é muito interessante porque eles compreendiam que essa sabedoria que eles tinham para dar um conselho, para orientar, não vinha deles, mas originava-se, tinha a sua gênese em Deus. Vamos ver aí Tiago 1, 5, só para os irmãos terem uma ideia. Tiago 1, 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O que é lindo na Bíblia é que esses homens que eram sábios, eles não se achavam sábios por si próprios, pela sua capacidade, mas eles entendiam que a sabedoria que eles tinham para dar a alguém vinha diretamente de Deus. Nós sabemos que essa questão ela não vem de idade. Tem muitas pessoas que são de idade avançada e não têm sabedoria nenhuma. Como tem pessoas novas que possuem boa sabedoria. Não é? Então, perceba que essa questão, às vezes, de você achar, dizer assim, fulano é muito sábio, fulano é muito entendido. Não. Um dia desse eu disse a um grupo de acadêmicos que os homens que mais escreveram no mundo, que mais produziram
com os seus artigos, com os seus inscritos, até hoje o mundo continua do mesmo jeito, porque a sabedoria deles, o conhecimento adquiridos, está na esteira humana, e não passa disso. Agora, a sabedoria e o conhecimento de Deus é espiritual, e Tiago está dizendo, se alguém tem falta, tanto eu, pastor Zéu, como outros líderes, sabem muito bem que às vezes a gente quer a solução de um problema e não tem uma palavra. Inclusive o próprio Salomão, ele mesmo se direcionou a Deus e pediu a sabedoria para entrar e sair, e para sair e entrar no meio do povo de Deus. Então, há um diferencial. Esses homens não se achavam super sábios, super inteligentes. Não, eles, na verdade, os homens de Deus, sabiam que era de Deus que vinha a sabedoria. É muito perigoso quando você pensa que você é sabichão, que você tem muita experiência, que você é muito capaz. Às vezes, pastor Luiz, às vezes, César, Deus faz com que nós sejamos apanhados em algumas coisas nesta vida para mostrar que nós não somos nada, para mostrar que a nossa sabedoria, que a nossa intelectualidade, que a nossa competência, ela não é nada. Então, isso destrói, isso desconstrói o nosso ego, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Ok? Então, você tem aqui uma literatura de sabedoria. É o que você vai encontrar em Jó. Ok? Mas uma sabedoria que vem, na verdade, oriunda de Deus. Terceiro, o caráter da literatura de sabedoria. Qual é o caráter da literatura dessa sabedoria? Eu posso dizer que é de duas maneiras. A primeira era um caráter prático, não apenas um caráter filosófico. Não é? Vocês sabem que o próprio Marx, ele dizia que não era hora mais de somente se filosofar, de pensar, mas sim transformar o mundo. Às vezes tem pessoas que são pensadoras, reflexivas, criativas na mente, mas na prática não faz nada. Não é assim? É bom a filosofia, sim, mas o livro de Provérbios, aliás, o livro de Jó, o caráter dessa literatura é uma sabedoria prática, vivencial, no dia a dia. Isso é muito interessante. E quando você lê o livro de Jó, você vai encontrar também, em segundo lugar, um aspecto muito importante que nós podemos analisar aqui. O que você vai analisar aqui dentro são dois tipos de humanismo. Você vai ter aqui o humanismo clássico. Esse humanismo clássico, ele vai dizer, o homem é a medida de todas as coisas, né? O homem é a medida de todas as coisas. Se não me foge a memória, E se eu disser errado, vocês me perdoem. Mas me parece que era Protágoras de Abdera. Acho que era ele que dizia, não é? O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o homem é o padrão. Já no livro, na literatura de Jó, isso é diferente. O homem, nessa concepção do próprio texto de Jó, ele não é a medida de todas as coisas. Ele é o homem que reflete a imagem e a semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 1:27. Esse homem, ele traz a imagem e a semelhança de Deus. E a sua perfeição vai se caracterizar não por uma imposição subjetiva, interior, como Buda fazia, como os pensadores orientais fazem. Eu vou meditar, eu vou me aquietar aqui, eu vou descobrir a luz etérea dentro de mim mesmo. Não, isso não era uma imposição deles. Eles sabiam que não era nada, eles sabiam que era imagem e semelhança de Deus, e que não eram perfeitos, eles não eram a medida de todas as coisas, eram imagem e semelhança de Deus, e que precisavam voltar-se para Deus, encontrar-se em Deus. Como dizia Santo Agostinho, nós estaremos inquietos até a nossa alma encontrar Deus. E isso só poderia vir pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus. Caso seja o Jó, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro, como muitos teólogos estudiosos falam, então você vai ter aqui a figura de um primeiro homem querendo sempre desenvolver uma comunhão com Deus. Não como sendo a medida,
Jó não se apresenta como a medida de todas as coisas. Ele se apresenta como um ser frágil, pequeno, que depende da graça e do favor de Deus. Então, você tem aí não um humanismo clássico, o homem como a medida de todas as coisas, mas um humanismo divino, o homem vindo de Deus, originando-se de Deus e precisando voltar-se para Deus. Que coisa linda, isso é maravilhoso. E em quarto lugar, nós temos aqui algo muito interessante, que trata sobre os livros da literatura clássica, bíblica. Nós temos aqui, só tem 2 aqui, vamos dizer, qual é o primeiro? Jó. Qual é o segundo? E qual é o terceiro? Vamos lá, qual é o primeiro? Qual é o segundo? E qual é o terceiro? Observem bem que nesses livros de sabedoria, Jó, o que você tem em Jó? O que você pode analisar no livro de Jó? Na verdade, aqui você, quando lê Jó, você vai adquirir a sabedoria para compreender as provações da vida. Isso é interessante. O primeiro livro de sabedoria é você abrir o livro de Jó para ter sabedoria para compreender o quê? As provações da vida. Eu não sei como está a tua vida, irmão ou irmã, a vida do teu aluno, mas quando ele estiver em provas, lutas, que ele não sabe como agir, ele deve olhar para o livro de Jó, atentar para a figura de Jó, para as lutas e compreender que assim como Deus deu sabedoria para Jó vencer as provações, também o Senhor vai te dar sabedoria para você vencer as provações. Então, abrir Jó é compreender que Deus nos dá sabedoria nos momentos difíceis para nós compreendermos essas provações da vida. Isso é muito interessante. Quando a gente... Eu tenho um cantor lá no Nordeste, lá na parte do Nordeste de Pernambuco, ali, Toninho de Aripibu, ele tem um hino importante, ele diz assim: rasgaram o livro de Jó da Bíblia. Não é? Por que rasgaram o livro de Jó? Porque o livro de Jó mostra que os justos sofrem. E aí rasgaram o livro da Bíblia. Hoje tem igreja aí que rasgou o livro de Jó. Ninguém pode sofrer mais, ninguém pode passar por luta, ninguém pode passar por prova, eu não aceito Deus levar meu filho, eu não aceito esse sofrimento, eu decreto. E onde é que fica o livro de Jó? Igrejas, pastores, líderes, pregadores que defendem essa linha, na verdade, nunca leram o livro de Jó. Tem deles que até odeiam a literatura de Jó. Mas Jó é um livro de sabedoria que nos ensina como vencer as provações da vida. Por isso que você precisa ler Jó. Não rasgue o livro de Jó. Depois nós temos o quê? Nós temos? Aí Provérbios é um livro que traz sabedoria e disciplina para o crescimento na vida. Tu queres crescer bem, tu queres crescer em perfeição, então leia Provérbios. Provérbios é esse livro que quer nos ensinar como eu posso vencer na vida com equilíbrio, com disciplina e com sabedoria. Eu só posso crescer na vida se eu tiver discernimento, sabedoria. Há muitos crentes que procuram citações em teóricos, em outras pessoas, mas leia Provérbio. Há um amigo meu, pastor Nestor Mesquita, que ele me disse que sempre lê Provérbios, porque são as melhores citações. Não são citações absurdas, aleatórias, são citações verdadeiras, são provérbios ditos divinos. Então, quem quer ter uma vida com qualidade, crescer com disciplina, leia Provérbios. Há tanta gente sem disciplina, sem pudor, há tanta gente sem equilíbrio, e isso no mundo evangélico, cristãos, líderes, que precisam ler Provérbios. Se você quer ter uma vida bem disciplinada e crescer bem nela, você precisa ler Provérbios. Qual é o outro livro que nós vamos ter aí? Por fim, nós vamos ter o quê? O livro de... Pronto. O livro de Eclesiastes, na verdade, ele é um livro que traz sabedoria para nós encontrarmos o sentido da vida. Ora, se o próprio Sócrates já procurava o sentido da vida,
os estoicos, epicureus. Então, quem quiser encontrar o sentido da vida, leia o quê? Eclesiastes. Agora, Eclesiastes mostra que uma vida sem Deus, ela não merece ser vivida. Sócrates dizia, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Eu já digo o contrário. Uma vida sem Deus, ela não merece ser vivida. Ok? O próprio Salomão, no capítulo 12, vê aí, pastor. 12 primeiro. Mas é isso, lembra-te do teu Criador, não é isso? Lembra-te do teu Criador. Pronto. Começou a vida, nunca deixe de viver ela com Deus. Você pode ser feliz, você pode brincar, você pode sorrir, você pode viver, mas nunca tire Deus do eixo. Nunca tire Deus do centro. A tua vida vai se tornar enfadonha. Porque sem Deus, não há beleza, não há glória, não há majestade na vida. Então, a vida bem vivida deve ser com Deus. Não tire Deus. Você vê que o Nietzsche tenta tirar Deus de cena, quando ele diz que Deus está morto. E nós queremos dizer o seguinte, se quisermos uma vida abençoada, temos que olhar para esses livros de sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiastes, ok? Então, primeiramente eu estou dando aqui a categoria do livro de Jó, que está incluso no nos livros de sabedoria, ok? Então vamos agora para a primeira lição do pastor Zé Gonçalves, que ele escreveu sobre o livro de Jó. Eu coloquei aqui no hebraico, Iov, essa palavra aqui, Iov. Aqui você tem o Aleph, o Hirik, você tem o Yod, você tem o Roleivav, você tem o Beit, mas aqui está sem o Dagesh, é um Vet, é som de V. Então você vai ler assim, Iov, 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 ok? Na transliteração, a gente pode fazer assim, para ficar melhor do português. Deixa eu transliterar aqui, ok? Aí eu coloco assim, 2Y, um O e um BH. Aqui, Iob. Eu poderia ler assim, Iob, mas não é Iob, é Iov, ok? Iov. Muito bem. Então, nós temos a primeira coisa, desculpem aí, a primeira coisa, o livro de Jó. O livro de Jó, nós temos título, autor, historicidade, cenário religioso, propósito. Então são 5 coisas sobre o livro de Jó. Primeiro é o título. Eu coloquei aqui o título hebraico, que é Iov, e só para vocês terem uma ideia, quando se fala dessa expressão Iov, que é um sentido incerto, quer dizer incerto, quer dizer estar em hostilidade. Então, Iov quer dizer estar em hostilidade. Já também tem um sentido árabe. Qual é o sentido árabe aí? O sentido árabe que você vai encontrar aí, que eu coloco aqui, é arrependimento, receio ou reparação. O sentido árabe, arrependimento, receio ou reparação. Nos armanas egípcios, o sentido aí é quase o sentido de Abba, que é o sentido de pai, ok? Onde está o pai? Então você tem essas 3 conotações do significado do livro de Jó. Para muitos, o conceito árabe é o que mais se aproxima do próprio livro. Não é nem o conceito hebraico, é mais o conceito árabe, ok? Esse conceito está mais ligado ao nome Iov, que na verdade fala de arrependimento, fala de receio, como nós colocamos aí, e também de reparação. Esse é o sentido que tem uma melhor conotação. Então, o que você tem no livro de Jó? Você tem o nome Jó, Iov, porque na verdade esse nome Jó, ele é o herói do livro, é como Esther. Nós sabemos que a Esther não foi a autora do livro, mas a ênfase se dá mais a ela. Algo semelhante acontece também com o livro de Jó, ok? Segundo lugar, nós temos o autor. Quem é o autor do livro de Jó? Quem escreveu Jó? O debate é grande, extensivo, mas nós não vamos entrar nisso. Mas há 5 nomes que são apresentados. Primeiro, nós temos Jó, ok? Eliú, nós temos
Moisés, nós temos Jeremias e nós temos Salomão. Ok? Quantos nomes eu falei aqui? Qual é o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? E quinto? Salomão. Eu coloquei aqui que o Talmud judaico, ele vai optar mais pelo nome de Moisés, ok? Vai optar mais pelo nome de Moisés. E aí nós temos também outros que preferem mais Salomão, por causa da ligação dele com o livro de Eclesiastes, que tem essa conotação da vida, do sofrimento, das angústias. Então, o opcional é que gira mais em torno dessas duas figuras, Moisés e Salomão, ok? Então, o Talmud judaico, ele vai pender mais para Moisés. Disse que Moisés, quando estava no deserto de Midian, naquelas lutas, ele, em contato com aquele outro povo, ele teve essa experiência e escreveu esse livro. Mas são concepções. O certo é que é um livro anônimo, não se sabe quem é o autor. Mas isso nada interfere na nossa fé, na nossa crença. O importante é o conteúdo do livro, ok? A característica patriarcal. Por que muitos dizem que esse livro é um livro do período patriarcal? Porque não há citação da lei mosaica, não há citação dos eventos do Êxodo, e na verdade você tem um Jó, que é um sacerdote no lar, um Jó que faz sacrifício em casa pelos filhos, e aí se tem essa característica patriarcal, ok? A terceira coisa que você deve atentar para o livro de Jó é sobre a historicidade dos acontecimentos. Jó é um livro real? É um livro fictício? Eu li um autor, e eu quero ressaltar, que ele fala em uma obra, que se você não acreditar nos primeiros 10 capítulos de Gênesis, você não vai acreditar mais em nada da Bíblia. Porque os primeiros 10 capítulos é como o eixo da bicicleta. Não tem a bicicleta ela não tem um eixo? E o que sai do eixo? Os raios. Não é isso? Que dão sustentação à calha. Ok? Os primeiros 10 capítulos de Gênesis, na verdade, trata-se do eixo da Bíblia. Por exemplo, quem não acreditar nos primeiros capítulos da Bíblia, do livro de Gênesis, não vai acreditar mais na Bíblia. Não vai acreditar. Por exemplo, é em Gênesis 3,15 que você tem a promessa daquele que vem nascido da mulher para esmagar a serpente. É em Gênesis 1 que você tem um vislumbre do Deus Criador, do Senhor de toda a terra. Não é isso? É em Gênesis 3 que você tem a origem do pecado, a estrutura familiar. No capítulo 2 você tem a criação da família. Quando você vai para o capítulo 4, você tem a civilização, mas você também tem um homicídio. Quando você vai para o capítulo 5, você tem genealogia. Capítulo 6, a corrupção do gênero humano. Capítulo 7, 8, 9, você tem aí a figura importante de Moisés, de Noé. E a Bíblia ressalta diversas vezes, tanto no Velho como no Novo Testamento, a figura de Noé. E aí no capítulo 10, você tem aí as nações. Então, é o eixo de tudo. É o eixo de tudo. Se você não crê, perdeu tudo. Mas o livro de Jó é um livro real? É apenas um livro lendário? É apenas um livro de uma poesia qualquer? Muitos acreditam que seja assim. Mas eu coloquei aqui algumas questões. Por exemplo, na letra A. Eu coloquei aqui, primeiro, letra A. Eu coloquei aqui, localidade. Ou seja, vamos começar aí, Jó, vá lá para o primeiro, localidade. Pronto, pode ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era sincero. Pronto, só aí. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era Jó. Eu trouxe aqui meu texto hebraico, deixa eu ler aqui rapidinho, Ishraia Beeretis Uz Iov. A mesma coisa, olha, você tem Raiá, havia Ish, um homem, Beeretis, na terra, Uz, de Uz, cujo nome era Jó. Primeiro eu coloquei aqui, letra A, a localidade.
Então não se trata de um livro fictício, mas sim tem uma história, tem uma localidade. Letra B, você tem 4 vezes o profeta Ezequiel fazendo citação e relacionando Jó, relacionando outros nomes. O pastor José Gonçalves, aí na lição de número 1, ele com maestria, com precisão, ele fez uso de Ezequiel. Está aí, 14, 19 e 20, ok? Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Então, Ezequiel confirma a pessoa de Jó como sendo real, verdadeira, não lendária, mas um ser que existiu na face da terra. Se ele não tivesse existido, não fazia sentido realmente nós lermos o livro de Jó. Não fazia sentido, ok? Letra C, invocação por Tiago. Ora, se não fosse verdade, por que Tiago falou da paciência, das aflições de Jó? Vamos lá? Tiago, como é que diz? Leia aí. Meus irmãos, tomai por exemplo da aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, está vendo aí como a Bíblia é maravilhosa? O profeta, aliás, Tiago está mostrando que os cristãos deveriam serem pacientes, como foi Jó, que no meio das aflições, das lutas, nunca desistiu. Então, o próprio Tiago toma como modelo a figura de Jó, para reportar aos cristãos do seu tempo, mostrando que vale a pena ser paciente, esperar no Senhor em meio às lutas, em meio às provas, em meio às adversidades. Salmo 40 diz, eu esperei com paciência. Então, Jó, ele é um paradigma, Jó é um modelo para nós de paciência, ok? Aí você tem na letra D um modelo patriarcal. Por que é um modelo patriarcal? Leia Jó 1,5, vamos lá. Jó 1,5. Como é que diz? Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, prestem bem atenção, você tem um período aí que é o modelo patriarcal, bem primitivo, em que Jó fazia sacrifício pelos seus próprios, o que não acontecia já no período mosaico. Quando o filho errasse ou pecava, tinha que se dirigir ao sacerdote. Então, é um modelo bem primitivo, ok? E aí na letra E você tem a idade de Jó. Leia aí 42, verso 16. A idade de Jó, vamos lá? E depois disto viveu Jó 140 anos. Olha aí. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então vamos pegar a idade de Jó, ele viveu 140 anos, Abraão aqui, 175 anos. A idade de ambos se aproximam do mesmo período. Então podemos dizer que esse livro ele seria desse período do modelo patriarcal. E aí você tem em último lugar a data. Se preferirmos como autores Moisés e Salomão, alguns falam sobre o século XV ou meados do século X a.C., ok? Então, em quarto lugar, o cenário religioso. O que você tem aqui no cenário religioso? Letra A, uma religião natural. O livro de Jó mostra Jó de modo pessoal, devocional, por ele mesmo, sem qualquer imposição, sem qualquer sistema religioso, com suas hierarquias, com as suas normas litúrgicas. Não há isso no livro de Jó. Ele começa adorando a Deus como Abel, de modo natural, sem qualquer presença de sacerdote ou normas culticas. Era livre, era uma devoção pessoal. Interessante que a Bíblia ela começa assim. Ela começa dessa maneira, pastor Luiz. Quem primeiro vai oferecer, a Bíblia diz que a partir de Enos, começa a se invocar o nome do Senhor. Mas quem primeiro vai oferecer sacrifícios é Abel.
E Abel vai de modo livre, espontâneo, para agradecer a Deus, agradecer ao Senhor. Assim também fazia Jó. Isso quer mostrar para nós que tudo começa de modo natural. Culto que é obrigatório, adoração obrigatória, pregação em que o pastor fica, faça isso, faça aquilo, tem que ser desse jeito, não é bom. Até louvor, tem irmão que vai cantar, pega o violão, pega o instrumento e ele fica 1 hora, 3 horas. Aí sinta isso, aí sinta aquilo. E não, adora você e deixa que o outro adore. Não é assim? Adore você e deixe que o outro adore. Até às vezes nós vamos pegando a mania, dê glória a Deus, faça isso. Eu até digo assim, se você puder, porque a adoração é pessoal e é livre, ela não é imposta. Então tem gente que gosta dessas coisas. Quando eu começar a orar aqui, vocês vão sentir um negócio. Quando eu começar, não, adoração é pessoal, é uma devoção firmada na seriedade e no temor a Deus. Que coisa linda. Assim fez Jó, assim fez Abel. Então, a religião lá era natural. Você também, no cenário religioso, você tem uma teologia legalista. Se vocês pegarem os 3 companheiros de Jó, os 3 amigos de Jó, que ele fala de amigos molestos, eles têm uma teologia legalista. Inclusive também Jó. Eu quero dizer para vocês, Jó também tinha esse tipo de teologia. Mas isso vai ser mudado. Ele mesmo vai dizer, é lá pelo 42, ele vai dizer assim: eu com os ouvidos ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então, a Jó, pela experiência que ele teve com Deus, toda a sua teologia fria, ortodoxa fria, foi mudada. Como é que diz? Achou aí? 2:5. É o 5. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Muitas coisas que os amigos de Jó disseram era verdade, mas muitas não eram verdades, porque eles tinham uma visão distorcida de Deus. Por exemplo, para eles, a lei de causa e efeito era assim: na hora que a pessoa pecar, ou se a pessoa tinha uma desgraça na vida, é porque tinha pecado. Se a pessoa estava num sofrimento, é porque tinha pecado, tinha miséria. Quantos crentes na igreja não estão assim hoje, dessa maneira? Eles se esqueciam de que Deus, às vezes, faz uso do sofrimento para nos levar a um tratamento, a uma aprovação. Então, era uma teologia legalista. Inclusive o Jó tinha ela. Mas quando o Jó passou por essa experiência, ele disse: agora não, eu só ouvia falar. Quantos não são cheios de teologia, mas não são avivados por Deus? É lamentável dizer isso. Há muitos que leem livros, citam filósofos, citam teólogos, mas está lá em João 17:3: a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Às vezes nós somos cheios de uma tradição legalista. Eu sirvo a Deus porque o papai ensinou, porque a mamãe ensinou, mas eu não conheço pessoalmente o Deus da Bíblia. E aí eu sou fadado a cair numa teologia legalista, que mata, que destrói, que esfria. E muitos teólogos na igreja estão nessa categoria dos 3 companheiros de Jó. Só ouvem falar de Deus, só leem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Uma pessoa que entra em contato com o Deus da Bíblia, chora com o Deus da Bíblia, sente a presença do Deus da Bíblia, sente o seu interior sendo impactado por Ele, jamais terá uma teologia fria, jamais será irreverente. Isso é muito sério, ok? Então, o livro revela uma teologia fria, uma teologia de legalista. E isso nós podemos analisar no livro de Jó. Qual é o propósito do livro de Jó? Amadurecer o povo de Deus. Ou seja, no livro de Jó nós entendemos que Deus, para nos levar ao amadurecimento, ao crescimento, por vezes Ele usa as provações, as aflições, para nos levar a esse nível de crescimento espiritual, como aconteceu com Jó. Ok? A letra B, revelar sua soberania. Quando você lê o livro de Jó, a primeira figura que você tem é a de Satanás. E observe que aqui não está se tratando de uma força do mal, está se tratando realmente de uma pessoa, que ele comparece. Então o que você tem no livro de Jó? Se você ler Apocalipse 4, você vai ver também lá pelo 21, que a cena começa do trono.
E aqui você tem um aspecto espiritual. Um aspecto espiritual. Mas Deus é soberano. Deus manda em Jó, Deus manda no sofrimento, Deus manda em Satanás. Então o livro de Jó revela para nós que Deus é soberano. Se cada crente entendesse realmente o livro de Jó, ia fazer como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, vê se é o 5,18. Olha o que ele diz lá, não foi o 18, é o 17. Em tudo dai graça. Ora, não é 18? Ora, se Deus é soberano, mas leia aí só para confirmar que a mente da gente é falha, né? Mas Deus é soberano, Ele manda no Satanás, manda no homem, manda em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pronto. Então, na letra B é revelar a soberania. E na letra C, a dinâmica de Deus com o seu povo. Qual é a dinâmica? A dinâmica é que Deus, Ele não é aquele ser que nos trata de modo mecânico. Pecou, Ele já mata. Não, senhores. Ele usa de misericórdia, Ele usa com seu amor, Ele nos trata dentro do nosso próprio universo humano, gente. Olha, eu quero dizer, não creia nessas profecias que de você fez isso, Deus vai te matar. Tu fez isso, nunca mais terá perdão para ti. Deus é assim. Jó revela que a maneira de Deus tratar conosco é diferente da que os amigos de Jó queriam que Deus tratasse Jó. Eles achavam que Jó estava doente daquela forma porque tinha pecado. Tinha perdido tudo porque tinha pecado. Mas essa era a teologia deles. Era a teologia deles. Agora, olha a dinâmica de Deus. Deus nos trata com amor. O próprio livro de Lamentações diz: as misericórdias do Senhor são as causas. José disse assim: vocês me venderam pensando me fazer mal, mas o Senhor transformou em bem. Isso é soberania, gente. Vivamos na vontade de Deus. Entreguemos tudo ao Senhor e descansemos nele. Então, queridos, esse é o sentido. Deixa eu só desligar aqui, queridos, que eu esqueci de ligar. Me perdoem aí, pronto. Então, veja que esse é o sentido do livro de Jó. Amém? Então, fizemos o resumo geral da primeira lição. E eu vou concluir aqui, rapidamente. Tem quantos minutos aí? Pronto, nós vamos já fechar agora. Mas nós tínhamos que fazer esse apanhado aqui, e a gente vai fechar com 3 coisas sobre Jó, à luz do que escreveu o pastor José Gonçalves na lição, ok? Vamos analisar aí 3 coisas eu vou pontuar aqui. Primeiro, vou usar isso aqui que está melhor. Vida de Jó, ok? Eu vou colocar aqui, mas já é o ponto da lição. A vida espiritual, segundo. Vida espiritual. Ok? A vida, terceiro. Vida de maturidade. Vida de maturidade. E quarto, a vida material. Vamos lá, vocês aqui, qual é o primeiro? Primeiro, a vida de Jó, ela era marcada o pastor José Gonçalves, ele coloca aí o ponto 1 da lição de número 2, ele coloca o seguinte, vou só abrir aqui rapidinho, ponto 1, o homem de um caráter, não é isso? Irretocável. Esse é o ponto do pastor José Gonçalves. A vida de Jó, um homem de caráter irretocável. Por que eu coloquei aqui a vida de Jó? Porque quando você começa a abrir, Jó primeiro, já deixa aí aberto. Jó primeiro, como é que diz aí? Vamos lá? Sim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, a primeira coisa, você tem... Por que a Bíblia começa dizendo que ele era um homem íntegro, que ele era um homem de caráter, que ele... Não é porque a Bíblia queira dar uma perfeição absoluta a Jó. Entenda logo isso aqui. Não é que a Bíblia queira só mostrar o caráter de Jó.
O próprio Spurgeon dizia que era maravilhoso. Ele dizia, numa frase que ele colocou lá, ele dizia o seguinte: nós não cremos na infalibilidade de qualquer homem, seja ele quem for. Agora ele diz, mas é maravilhoso estar certo do caráter e da integridade de um homem, não é isso? É maravilhoso. Nós não somos perfeitos absolutos, nós não somos infalíveis. E por que a Bíblia começa mostrando que Jó, como é que diz? Que ele era o quê? Um homem sincero. Olha os adjetivos: sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Pronto. Sabe por que a Bíblia começa com esse caráter irretocável de Jó? É para mostrar ao leitor que um homem tão santo, tão puro, tão perfeito, sofreu. Está entendendo agora? Que às vezes tem irmão que diz assim: meu Deus, eu sou tão crente, eu oro tanto, por que minha vida é cheia de luta? E às vezes tu não estás nem no nível de Jó. E a Bíblia começa mostrando esses adjetivos tão lindos na vida de Jó. Observe aqui, tam, é o primeiro adjetivo aí, que o pastor Zé Gonçalves fala na lição. Esse tam, eu fiz a tradução aqui, no hebraico essa palavra tem 3 conotações, esse adjetivo: perfeito, completo, pessoa que não falta força física, beleza, são, saudável, pessoa normal, íntegra, uma pessoa calma, moralmente inocente, que tem integridade. Então você tem em primeiro lugar um homem tão justo, tão puro, que está sofrendo. Por que ele sofre? Ok? Por que ele sofre? Então a vida de Jó, ela era marcada primeiro por esse tam, que eu já dei a definição. A segunda coisa, o que ele era? Reto. O que ele era aí, pastor? Leia aí de novo. Sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Vou colocar aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Eu fiz aqui a tradução, ok, vamos lá, rapidinho. Nós temos aí, o verbo isha, nós temos aqui a conjunção, que é o ir, que está ligando com tam. Ele era, e achar, não é isso? Veixá. Observem que ele está dizendo aí que ele era o quê? Reto e temente a Deus. Olha aqui a tradução: honesto, correto, plano. Ele era um homem de vida plana. E eu ainda coloquei mais aqui para os irmãos terem uma ideia. Ele era justo, conveniente, próprio. Ok? Ele era próprio. Então você vê que Jó era um homem são, saudável, reto, mas ele também era o veiachá. Ok? Você tem aí esse adjetivo, Yachá. E aí depois vem o quê? O outro adjetivo. Temente a Deus. Temente a Deus. A Deus. Re, ok? Eu estou correndo aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Estou correndo aqui, é um segol, só um minuto. Re, né? No texto hebraico nós temos aí a conjunçãozinha, ok? Vou colocar aqui, virê. Essa expressão aqui no hebraico, ela quer dizer o seguinte: olha o que eu coloco: reverente, medroso. Por que ele se desviava do mal? Não era uma imposição com medo do pecado, é porque ele era reverente. E reverente é uma pessoa que tem medo de pecar, tem medo de fazer algo que fere a santidade de Deus. Então ele era E aí, em último lugar, pastor? Desviava-se do mal. Desviava-se do mal. Ra. Aí, o adjetivo ra, ok? Ra quer dizer ruim, mal, desagradável, maligno. Ele se desviava. No texto está com esse ok? Merá, que na verdade aí fala dessa questão de algo ruim e mal. Ele fugia de tudo que era maléfico, pecaminoso. Então, é importante a igreja, os irmãos, atentarem para essa primeira conotação, porque nós podemos analisar que tudo isso aqui mostra que ele era um homem de vida de caráter, mas também um homem de vida equilibrada. A segunda coisa, a vida espiritual. O que você tem aqui na vida espiritual? Nós podemos analisar, eu coloquei aqui na própria introdução nossa,
que esse temor, essa reverência, essa pureza, essa vida reta, tudo isso não era uma imposição, é porque vinha da espiritualidade dele. Um homem espiritual é temente, um homem espiritual é reverente, um homem espiritual tem vida plana, um homem espiritual foge do mal. Primeiro não é buscar essas coisas, primeiro é ter uma vida espiritual para produzir isso aqui. Não era ele quem produzia isso. O Salmo primeiro diz assim: bem-aventurado o homem que não no conselho dos ímpios, nem se detém nu, e nem se assenta, antes o seu prazer está onde? Ou seja, era a lei do Senhor que fazia ele não andar, era a lei do Senhor que fazia ele não se deter, era a lei do Senhor que fazia ele não se assentar. Porque se você tentar viver isso por sua própria força, você não vai conseguir. Tem crente que no início do ano, na virada do ano, meu Deus, esse ano eu quero ser santo, esse ano eu quero fazer isso, mas não consegue. Porque não é você, é a palavra pelo Espírito Santo que gera em você essa vida espiritual que lhe leva a ter uma vida de caráter. Segundo, terceiro, vida de maturidade. O que é que você tem em Jó? Você tem um homem que tem espiritualidade, que tem caráter, mas também que tem maturidade. Só aguentava essa prova, essa luta, se ele tivesse a maturidade. E a maturidade aqui, ela também vem do Senhor. Crentes meninos, crentes meninões, crentes afobados, que não têm estrutura, que não têm sabedoria, não tem como vencer as lutas da vida. É por isso que o pastor leu Tiago 1,5. Se alguém tem falta de, peça a, isso é maturidade. Um cristão maduro, ele sabe sofrer, ele sabe aprender. É lamentável dizer, mas quantos crentes na igreja, que já tem 10 anos, 30 anos, 40 anos, que já era para ter maturidade, aí na hora que tem um problema, vai atrás de outra igreja, é atrás de oração para cima e para baixo. Oração é bom, mas oração em desequilíbrio não presta. É atrás de profetada. Você tem que ter maturidade, conhecer o Senhor e conhecer o Deus da Bíblia. Às vezes você conhece muito a Bíblia, mas não conhece o Senhor da Bíblia. E você precisa ter essa maturidade. E por fim, a vida material de Jó. O que nós temos nessa vida material de Jó? Primeiro eu coloquei vida de caráter, vida espiritual, vida de maturidade. Ou seja, Jó sabia que os bens não acrescentavam nada para ele na vida espiritual. É por isso que ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O maior problema é que tem gente que pensa que os bens materiais que ele possui é por causa da sua vida espiritual. Bens materiais podem vir com trabalho, pode vir com a inteligência. Se não fosse assim, os homens mais ricos do mundo não são os crentes, são os homens ateus, são incrédulos. Agora, os bens materiais não acrescentam nada à minha fé, nada. Por que as coisas, o pastor Zé Gonçalves diz que aqui está mais centrado no ser e não no ter. Mas por quê? Porque ele tinha caráter, ele tinha vida espiritual, ele tinha maturidade, e a vida material dele era normal, porque ele sabia que era para essa vida. O dinheiro, os bois, tudo que ele tinha era para esta vida. Mas ele sabia que um boi, uma vaca, uma conta no banco, não ia acrescentar nada na fé dele. Entenderam agora? Então, você pode ter todos os recursos do mundo, mas isso não vai aumentar nada na tua fé. Agora, quanto mais fé você tiver, nem a riqueza, nem o poder, nem a fama, nem a glória do mundo, ela te domina. Eu finalizo citando 3 coisas aqui nesse livro. Primeiro, por que um homem tão justo como Jó sofreu? Coloque isso na sua mente. Essa provação e esse sofrimento veio para livrar Jó de uma teologia legalista, ortodoxa, fria, que era na visão dele. A segunda coisa, por que Jó orava pela sua família? Já que ele era tão perfeito, por que ele orava? É porque ele sabia que tanto ele como os seus filhos, apesar de toda oração e sacrifício, sempre estavam sujeitos a falhas, a erros, a fracassos. Jó, ele era esse homem espiritual, mas que não se assegurava nem nas posses e nem na sua própria espiritualidade. Ele queria sempre mais de Deus. E a terceira coisa, Jó, apesar da integridade e sinceridade, nunca deixou de ter adversário. Ele tinha um adversário que lhe acusava nos céus e ele tinha um adversário que lhe atacava na terra. Por mais santos que sejamos, mais crentes que sejamos, mais puros que sejamos, nunca vai faltar provações e nunca vai faltar um cão para nos atentar. Ok? E em último lugar, Jó
e os bens materiais. Ele não deixou os bens materiais lhe dominar, mas dominava porque tinha uma verdadeira espiritualidade. Quem tem espiritualidade, quem tem maturidade, não deixa se dominar pelas coisas materiais. Querido irmão, querida irmã, vamos nesse trimestre beber, nos apetecer de cada comida gostosa que está nessa lição. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém. Ore, pastor. Bendito Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti nesta hora pela Tua palavra, meu Deus, comunicada às nossas vidas. Meu Deus, nos dê maturidade, nos dê sabedoria, ó Pai, para que possamos enfrentar as intempéries da vida, cheio da Tua graça e convictos, ó Pai, da Tua soberania e do Teu poder em nossas vidas. Abençoa o Teu servo, ó Pai, cada irmão, cada irmã que ouviu esta mensagem, seja alcançado pela Tua bênção, pelo Teu Santo Espírito nesta hora. Se conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém.